Eu nasci e cresci no interior. Eu e meu irmão mais velho, só tenho ele de irmão, né? Nossos pais só tem eu e esse meu irmão mais velho. Eu sou a caçula. E a gente sempre foi muito unido. A gente sempre foi muito grudado um no outro. Fomos crescendo assim. Ele cresceu, ele casou, ele teve filhos, mas eu sempre fui a caçulinha dele. Ele sempre me amou, sempre me tratou bem e a gente continuava grudados, né? Ele sempre foi um rapaz muito bonito mesmo. Ele chamava muita atenção. Minhas amigas tudo eram loucas por ele, ficava falando que eu tinha um irmão bonitão e não sei o quê. E eu morria de ciúmes mesmo. Quando ele casou, isso ainda acontecia. Elas ainda ficavam com esse papinho e eu já dava logo um chega pra lá, olha, ele é casado, eu amo minha cunhada, porque eu gostava mesmo da minha cunhada. Um dia chegou uma menina nova lá no interior, neta de uma das nossas vizinhas. E essa menina era muito querida, sim. Tinha cara de anjinho. Só a cara, né? Mais pra frente vocês vão entender por que eu tô falando isso. Tinha, assim, uma cara de mocinha, assim, boazinha, sabe? Meiguinha, toda boazinha. E eu não sei, mas eu gostei muito dela. Assim que eu vi ela, eu gostei bastante dela. E a gente fez logo amizade. E ela falou que ia morar com a avó, porque o pai dela praticamente obrigou ela a morar no interior com a avó, porque o pai dela tinha muitos ciúmes, ela tinha um namoradinho, o pai dela descobriu, ele não gostou e mandou ela força para casa da avó, né? Essa foi a história que ela contou pra gente. E a minha família gostava muito dela, gente, porque ela era muito prestativa. Ela era uma menina, assim, de ajudar em tudo, sem ninguém pedir, ou até mesmo ela nem se oferecia assim, ela dizia, quer ajuda, eu posso ajudar? Não, ela já ia lá metendo a mão e ajudando, sabe? E a minha mãe amava isso nas pessoas, a minha mãe gostava de pessoas assim. E nisso, gente, todas as festas da nossa família, São João, Natal, Ano Novo, aniversários, ela sempre estava presente. A minha cunhada, como era muito minha amiga, também passou a ser muito amiga dela. E ela passou a frequentar muito a casa da minha cunhada, a ir para os aniversários dos meus sobrinhos. E passou a frequentar muito, ficar muito na casa da minha cunhada. Eu comecei a perceber algo estranho. Porque assim, eu como sempre tive muitas amigas que sempre davam em cima do meu irmão, eu percebi o jeito que elas olhavam para o meu irmão. E ela olhava do mesmo jeito, não era diferente. Ela ficava estranha quando estava perto dele. Só que meu irmão nunca deu ousadia eu nunca vi meu irmão dar ousadia para ela. E muito menos para minhas amigas. Eu tenho certeza que meu irmão nunca traiu a minha cunhada. Ele sempre foi apaixonado pela minha cunhada, pela família dele. E assim, eu nunca vi meu irmão dar em cima de ninguém. Nunca ouvi boatos nas ruas de que ele era mulherengo, safado, dava em cima da... Nunca. Ao contrário, a fama dele era de homem digno, respeitador e trabalhador. Aí eu comecei a perceber isso, a notar esse jeito nela, né? A Thalita. Vamos chamar ela de Thalita. Comecei a perceber esse jeito nela. Só que eu achava, gente, que era coisa da minha cabeça. Porque ela era parecia muito boazinha, gente, muito boazinha. Então eu pensei, eu não quero julgar a menina precipitadamente, eu não vou fazer isso. Afinal, eu gostava muito dela também e não queria fazer injustiça, cometer nenhuma injustiça, né? Então, meio que eu achei que era coisa da minha cabeça. Tá certo, o tempo passou e a minha cunhada chegou pra mim e falou que a Thalita, como tava indo sempre lá na casa dela, né? O meu irmão, ele não tava gostando de sempre ver a Thalita ali. E falou pra ela que não queria mais a Thalita dentro da nossa casa, porque já tava passando dos limites. Tava tirando a privacidade deles. A minha cunhada achou até estranho, disse que estranho, né? Ele uma pessoa tão boa, sempre foi muito educado. Aí chegou, a Thalita tava lá, ele já chegou com ignorância, tipo... falando alto comigo, fechou a cara e foi pro quarto, né? Aí nossa, que estranho. Já fiquei com uma coisa na cabeça, sabe? Gente, eu só sei que a Thalita se afastou da gente. A Thalita sumiu, assim, se afastou, não sumiu, continuou lá, né? Só que a gente chamava ela e ela sempre inventava uma desculpa. Ela não queria mais estar com a gente.
Então, a gente começou a achar estranho, minha cunhada ficou reclamando com meu irmão, brigando com meu irmão, falando que era culpa dele, porque ele que tratou ela mal naquele dia e ela se sentiu ofendida. Mas eu só sei, gente, que ela não queria mais saber da gente. Ela não ia mais, ela falava, cumprimentava, mas ela não ia mais na nossa casa. E a gente ficou triste, porque a gente gostava muito da Thalita. Gente, passados uns dias, a bomba estourou. A Thalita, ela falou, foi na delegacia, e falou que tinha sido abu, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas eu acho que vocês entenderam, pelo meu irmão. Gente, foi um choque muito grande. Cidade pequena, todo mundo ficou sabendo. E eu só sei que meu irmão foi chamado e a gente foi junto para saber o que estava acontecendo. E ela garantia que ele tinha mexido com ela. Sabe? Garantia. Falava com toda certeza, acusando meu irmão. A gente ficou em choque. A minha cunhada logo começou a chorar e falando que era por isso que a Thalita não queria mais ir na nossa casa, era por isso que ele não queria ela na nossa casa, foi por isso que ela se afastou da gente. E a minha cunhada, gente, acreditava na Thalita. Ela começou tudo, ela foi juntando essas coisas, o fato do meu irmão tratar a Thalita mal e o fato da Thalita ter se distanciado. Ela juntou isso e acreditou que realmente o meu irmão tinha feito isso. Mas aquilo, gente, não entrava na minha cabeça. Todo mundo ficou chocado, ninguém conseguia acreditar. Porque o meu irmão sempre foi um rapaz muito bom. Era impossível da gente imaginar ele fazendo uma coisa dessa. Então, muita gente acreditou na Thalita, mas muitos ficaram duvidando, achando estranho aquilo, tava tudo muito estranho. Então, eu cheguei pra ele e perguntei o que realmente tinha acontecido e ele me garantiu que não, e ele contou a verdade. Ele disse que, assim, eu falei logo a verdade porque eu acreditava no meu irmão, eu nunca duvidei do meu irmão, nunca. Eu acreditava firmemente que meu irmão não era culpado, que meu irmão era inocente. E meu irmão falou que ela ficava se insinuando pra ele, ela ficava dando em cima dele. E teve um dia que a minha cunhada tava no banheiro e ela se aproveitou desse momento e tentou beijar o meu irmão. E foi nesse dia que o meu irmão começou a, sabe, se estressar com ela. E ele disse que não queria mais ela lá por causa disso. Só que ele ficou com medo de falar pra minha cunhada, de falar pra mim, com medo de entenderem errado. E ele achava que aquilo ia passar mesmo. Ele nunca imaginava que ela ia fazer aquilo. E ele contou a versão dele, sim, na delegacia, só que era impossível de acreditar, né? E ela falou que ele, depois que tinha feito tudo com ela, obrigou ela a tomar um banho, tipo pra esconder os vestígios, né? Perguntaram a ela quando foi, o dia que foi, a hora, e ela falou lá tudo, disse lá tudo, não é? Então ficou nisso, foi um sofrimento muito grande pra nossa família. A gente teve que passar por isso, principalmente meu irmão, que eu confiava totalmente nele, eu tinha certeza que era mentira da Thalita, tinha certeza, gente, absoluta. Eu acreditei em todas as minhas forças que meu irmão era inocente. A sorte do meu irmão, gente, foi um rapaz que procurou a polícia e ele confessou, ele falou de forma no anonimato, que ele não queria ser exposto, mas ele falou que tal dia, tal hora, ele esteve com a Thalita, esteve com ela, sim, e que eles dois tiveram relação. Justamente o dia e a hora que a Thalita confirmou para os policiais que tinha sido agredida pelo meu irmão. Então daí já caiu por terra, né, a mentira dela. Porque aí depois daí a polícia foi confrontar ela e pressionou tanto ela, gente, tanto que ela não aguentou e contou a verdade. Ela contou tudo o que aconteceu, que ele não tinha feito nada com ela, que ela fez isso porque foi desprezada por ele, que ele não quis nada com ela, que ela estava apaixonada por ele e que ela não aguentava ver mais ele com a minha cunhada. Vocês têm noção de uma coisa dessa, gente? Quando eu soube, deu vontade de eu voar no pescoço dela e acabar com a vida dela, com a raça dela, gente.
Mas eu me segurei tanto, gente, mas a minha vontade era essa. E ela chorava, gente, chorava, dizendo que não era pra ela ter feito isso, que não sabia o que deu na cabeça dela pra ela ter feito isso. E ela só tinha 15 anos, gente, não deu nada pra ela, né, só tinha 15 anos. Com a confissão dela, o meu irmão ficou livre das acusações, né, da acusação dela. E, nossa, foi um trauma muito grande mesmo, gente. Meu irmão ficou muito tempo sem sair de casa, muitos meses sem sair de casa. Mas, graças a Deus, hoje ele tá melhor. E depois disso, gente, a gente descobriu a verdade. O fato dela ter saído da cidade onde ela morava com os pais e ter ido pro interior morar com a avó foi porque, gente, ela tinha um caso com um homem casado desde os 12 anos. A esposa do cara descobriu e ameaçou ela de morte. E tentou, sim, acabar com a vida dela. Então o pai, com medo, mandou ela pro interior, pra casa da avó. Esse foi o motivo, gente. Então daí a gente já vê a peça, né? Quem realmente era ela. Parece que tem um chama, um fogo pro homem casado, só pode. Porque era envolvida na cidade com um homem casado, tentou se envolver novamente com um homem casado, né? O meu irmão casado com minha cunhada. E, nossa, foi um choque muito grande pra minha família, pra todo mundo. Nossa, foi horrível. A gente não aguentava nem olhar pra cara dela. Eu só sei que não deu nada pra ela e ela não saiu do interior. Isso já faz anos, ela continua lá no interior, sim. Com o tempo as pessoas vão esquecendo disso, do que aconteceu. E ela anda tranquilamente lá na rua, como se nunca tivesse feito nada de errado, né? E ok, a vida seguiu, a gente não quer o mal dela, a gente não deseja o mal dela, a gente só quer o bem, que ela evolua, que ela nunca mais faça isso com ninguém, que ela realmente tenha se arrependido, como ela falou, que tinha se arrependido do que fez, que não era pra ter feito isso, mas ela fez na hora da raiva, ela inventou aquilo na hora da raiva porque ela queria ele, ela queria ficar com ele. O meu irmão, ele correu o risco, de até mesmo ser morto por alguém, revoltado com que, achando que ele realmente tinha feito aquilo. Ele corria o risco de na prisão fazer alguma coisa com ele, entendeu? Então meu irmão sofreu muito com isso tudo, inocente, sem nunca ter feito nada, não é? Mas graças a Deus isso passou, já faz muitos anos disso, e o meu irmão está bem, a família está bem, está feliz, unida. E é o que então, amores, o que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês uma história baseada em fatos reais, gente, sim. Infelizmente isso aconteceu de verdade, tá? Foi baseada em um fato real, uma história real de vida. Eu não conheço a pessoa, né? Mas foi um caso, eu sei onde aconteceu, tá? Tanto que eu ocultei alguns detalhes aqui, não coloquei as informações que ela falou pra polícia, o local, o interior que foi, entendeu? Ocultei algumas coisas, eu sei onde aconteceu. E assim, ouvi muito falar quando eu fui nesse lugar, todos comentavam sobre isso, né? E já fazia muito tempo, e mesmo assim, sempre que via a pessoa, né, comentavam, olha, aquela fulana, tal, né? Então, eu baseei essa história nesse acontecimento real, que aconteceu de verdade, que eu ouvi falar, né? Que quando eu fui nesse local, muita gente comentava sobre o assunto, ainda falava sobre o assunto, né? Mas como ela falou na história, ela continua lá no interior, nesse interior. Ela anda tranquilamente, porque muitas pessoas acabam por, sabe, aquilo cai na rotina. Às vezes comentam, outros não comentam, sabe? Não fala mais nada, respeita, não é? Até porque foi uma coisa que passou, que já foi resolvida, não é? Mas sim, gente, realmente ela podia ter acabado com a vida dele, não é? Como acabou? Infelizmente foi um trauma, que ele não conseguia mais sair de casa. Passou dias, meses sem sair de casa. A família toda foi prejudicada por conta disso. Muitas pessoas tentaram, né, acabar com ele pensando que era verdade. Imagina se a verdade não viesse à tona, não é? O que teria acontecido? E se viesse à tona depois que já tivesse acontecido alguma coisa ruim com ele, não é? Então, uma sacanagem muito grande dessa garota, infelizmente. Isso acontece muito com muitas mulheres, mas tem casos de mulheres que infelizmente forjam, né,
algo que nunca aconteceu, que mente. E infelizmente, ai meu Deus do céu, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? De prejudicar outra pessoa, inventar uma mentira de outra pessoa, sabendo que essa pessoa corre um risco muito grande, não é? Uma pena. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Já ouviram alguma história parecida? Deixa aqui embaixo. Quer enviar sua história, envia pelo e-mail, tá bom? Vou deixar aqui nos comentários fixado e também vai estar no box de informação, tá? Curta, comenta e compartilha. Se você for colocar aqui de paraquedas, escreve aqui embaixo, ativa a notificação na opção todos para não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!